A pandemia é um passo sem volta na história da humanidade. Uma coisa é certa, a gente não vai voltar ao que era antes. Mas o que vai vir depois? O futuro vai ser melhor ou pior? É isso que nós vamos conversar hoje nesse Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A intelectual canadense Naomi Klein estuda os grandes choques da humanidade. E a conclusão dela é que esses momentos, uma guerra, uma pandemia, um ataque terrorista, o que quer que seja, abre um espaço para que aquilo que era visto como impossível, de repente, se torne possível. Seja para o bem, seja para o mal. Para um futuro mais igual, mais justo, ou para um futuro mais autoritário. Ou seja, esses são momentos de encruzilhada. Naomi Klein, ela pegou no livro dela, da Doutrina do Choque, o atentado das Torres Gêmeas. Como aquela comoção permitiu para o Bush destruir liberdades e promover guerra e passar por cima da ordem mundial, da ONU que tinha naquele momento. O furacão Katrina, né, nos Estados Unidos. E vários fatos para dizer, olha, os neoliberais, a elite econômica, sempre se aproveitou de um choque para impor medidas que, na normalidade, eles não conseguiriam impor. Seja de restrição de liberdade, seja de ataque econômico, de tirar direito, de arrancar direito trabalhista. Não é? Então, historicamente, o choque funcionou, a sociedade meio atordoada, sem capacidade de reação, todo mundo não entendendo, você ia lá e entubava todo mundo. O neoliberalismo no mundo foi se estabelecendo dessa forma. Essa é a teoria dela. Agora, vendo a pandemia, ela soltou esses dias um vídeo dizendo, olha, o que está em jogo agora é que não necessariamente isso é para o mal. Várias vezes na história isso foi usado para o mal. O impossível, aquilo que era inconcebível e que se torna possível, pode ser para o mal, mas também pode ser para o bem. No Brasil, o presente é tenebroso. A gente é governado por um genocida. Alguém que não tem nenhuma empatia com o sofrimento das pessoas. Aqui tá difícil imaginar que as coisas podem melhorar. Difícil ver um futuro pela frente. Ainda mais quando a gente está confinado dentro de casa, se sentindo impotente, vendo o mundo desmoronar na nossa volta e a gente não pode fazer nada. O que parece é que o Brasil está caminhando inexoravelmente, a todo vapor, para o desastre. Mas se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que tem sementes brotando. Até pouco tempo atrás, o que a gente ouvia e lia todo dia no jornal era que tem que privatizar tudo, tem que acabar com o serviço público, demitir funcionário público, que o Estado só atrapalha o Brasil e os empresários. De repente, com o coronavírus, a conversa mudou. Até os neoliberais mais fiéis descobriram que sem o Estado, a sociedade não teria a menor condição de responder o que a gente está vivendo. Sem o SUS, mais de 150 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde estariam jogados à própria sorte. Já imaginou como a gente estaria hoje sem hospitais públicos, sem vigilância sanitária e epidemiológica? Como os brasileiros estariam sobrevivendo agora, sem o mínimo de direito trabalhista, de seguridade social garantidos pela Constituição? Sem o auxílio emergencial para quem não tem carteira assinada? A palavra solidariedade emergiu como uma onda no mundo todo. Se falou e se fez mais solidariedade no último mês do que na última década. Teve um revolucionário russo que dizia: há décadas em que nada acontece e há semanas em que acontecem décadas. Nós estamos numa dessas semanas, num momento de encruzilhada, num momento decisivo para a nossa história. É um negócio impressionante. A campanha de solidariedade do MTST, cara, em um mês arrecadou 700 mil reais, que viraram 90 toneladas de alimento, distribuído em 11 estados do Brasil, com 200 pessoas na rua de voluntário fazendo a distribuição, e que criou cooperativa de costureiras que estão fazendo máscaras e entrou na distribuição, que criou motorista solidário de gente que viu e que queria ajudar e que disponibilizou o seu carro e o seu tempo para ir lá ajudar a distribuir. Um movimento que até 2 meses atrás era tratado como vagabundo, como invasor, que vai tomar a tua casa. Você entende? Você tem uma mudança, você tem uma onda de solidariedade acontecendo. As pessoas perceberam. Quem era invisível, os moradores de rua, o quanto que as pessoas se acostumaram a passar reto. Há uma invisibilidade, tem uma invisibilidade socialmente condicionada em relação ao cara que está ali jogado na rua. E agora, que está todo mundo em quarentena? Ali, o fato evidenciou. E no mundo todo, você tem cidades, países pensando política para o acolhimento de morador de rua. O sem teto, os mais vulneráveis, o ferrado.
De repente, veio uma luz, meio que desnudou. Aquilo que o sistema tentava jogar para baixo do tapete, não tinha mais como jogar. Então, teve esse papel na pandemia. E a onda de solidariedade tem a ver com isso. Solidariedade está baseada na empatia, certo? De você se colocar no lugar do outro. Você só pode sentir a dor do outro se você reconhece o outro como humano. Fomos sendo condicionados nos últimos anos a não reconhecer o nosso semelhante que está ali fudido como humano. Ele pode ser qualquer coisa. Um lixo, né? Um nada, né? Não vale o chinelo de R$1, qualquer coisa. E de repente, a pandemia meio que deu um choque nesse conjunto de valores que foram sendo construídos. E acho que a onda de solidariedade que a gente está vivendo vem muito daí. Se isso vai ficar como uma onda de caridade, ali, agora, nesse momento, e depois as pessoas vão se fechar de novo no seu egoísmo, na sua falta de empatia, no seu individualismo, ou se isso pode gerar um questionamento sobre o sistema que produz o morador de rua. Já dizia, o do Helder Câmara tem uma frase extraordinária. Quando eu dava pão aos pobres, me chamavam de santo. Quando eu perguntava por que eles estavam na pobreza, me chamavam de comunista. Esse passo vai ser dado? A humanidade vai conseguir dar esse passo? Aqui nós vamos conseguir dar esse passo? Ou nós vamos só aplaudir o Itaú que doou 1 bilhão para a Fundação Itaú? Vai ficar na caridade ou vai além? Não é uma questão individual. Ela passa por uma questão individual. Mas se ela ficar só como uma questão individual, você não vai resolver. Tudo bem, nós estamos lá ajudando as pessoas e precisa. E quem vier falar disso, tá ajudando, é assistencialismo, não sei o que, vai a merda. E hoje eu fui lá no Capão para a campanha solidária entregar e a mulher abriu o armário dela, não tinha um ré de arroz. Então é a diferença das pessoas comerem ou não comerem. Dizer que isso não é importante é se comportar pior que um fascista. É óbvio que isso é importante para as pessoas. Isso não é suficiente, porque esse arroz que a gente levou vai acabar. E aí? Nós vamos ficar a vida toda indo lá distribuir cesta básica para ela? Não, né? Tem que ir além. O que pode mudar no sistema para que essa pessoa não precise receber uma cesta básica nossa? Esse é o debate que eu acho que a pandemia abre. Se a gente vai ter ousadia, se a gente vai ter coragem de enfrentar esse debate cara a cara, bom. Na verdade, a pandemia deixou evidente o legado terrível de 40 anos de hegemonia neoliberal no planeta. Eles destruíram nossos direitos, prometendo em troca prosperidade. Era mentira. 1% ficou ainda mais rico. Hoje, pagam menos impostos e a grande maioria da humanidade está atirada à própria sorte. É esse espetáculo que a gente está vendo hoje. Talvez a expressão mais selvagem dessa lógica que coloca o lucro dos bilionários à frente da vida das pessoas seja exatamente a indústria farmacêutica. Um representante do setor admitiu esses dias que eles não estão investindo pesado para buscar uma vacina para o coronavírus porque eles não sabem se a epidemia vai ter continuidade e que aí não seria tão lucrativo. A indústria farmacêutica não quer prevenir nem curar. Ela ganha com a doença. Eu estava vendo esses dias um artigo da indústria farmacêutica. Os caras têm abandonado todos os projetos de vacina. Abandonaram o projeto de vacina do Ebola, abandonaram o projeto de vacina do Zika. Teve um dos grandes laboratórios do mundo que fechou o seu centro de pesquisa sobre vacina. Porque vê só, velho, previne, ninguém vai ter doença, não vende remédio. Ou encontra um medicamento que cura, o cara não vai precisar de novo do seu medicamento. Olha a perversidade da lógica. Os caras ganham com o sofrimento, os caras ganham com a doença. Então eles não vão investir em pesquisa de vacina, porque previne, e nem vão investir no medicamento que cure. Eles querem um medicamento meio que mantenha a doença ali para as pessoas continuarem comprando remédio a vida inteira e garantir o ganha-pão da indústria farmacêutica. Aí pega, tá saindo vacina. É tudo laboratório público. Agora saiu da USP, que produziu um respirador 15 vezes mais barato e que se produz 3 vezes menos tempo. Você está entendendo? Assim, a pandemia bota isso nu. Vamos pensar, você seja dono de uma indústria farmacêutica. Você é um cara benevolente, você é um cara bonzinho, você é um cara que tem valores. Tudo bem, você vai resolver pegar a sua indústria farmacêutica e investir em vacina. A ação da tua indústria farmacêutica vai cair, porque os acionistas querem lucro no curto prazo. Se ela tem capital aberto na bolsa, ela tem que prestar conta para os acionistas. O acionista pode até te processar porque você não fez um investimento que vai dar lucro para ele a curto prazo. Então, o gestor da indústria, olha, é a lógica que é o problema. Não adianta você demonizar o fulano, é a lógica, é o sistema que está podre. É exatamente por deixar essa lógica clara que a pandemia contribuiu para estimular uma verdadeira onda de solidariedade no mundo todo. Mas a gente não pode deixar que essa onda morra na praia e que eles tentem restaurar a ordem do capital. Ou pior ainda,
tornar essa ordem ainda mais selvagem e autoritária. É a encruzilhada que nós estamos. Nós conversamos disso no outro Café com Bolos. Qual a encruzilhada? De um lado, nós estamos vendo a pandemia, ela é uma oportunidade, exatamente por deixar tudo isso claro, por estimular a solidariedade, por trazer de volta o papel do Estado, o papel do sistema público de saúde, dizer que o mercado não resolve o problema das pessoas. Esses 40 anos de neoliberalismo nos trouxeram até aqui. Bom, nós temos uma oportunidade de apontar para um futuro melhor. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que está no poder que vê a pandemia como uma oportunidade de fazer o retrocesso marchar. Aquela história do autogolpe do Bolsonaro. Dele usar a pandemia para criar uma situação de caos, para criar uma situação de desespero. O que o Orbán fez na Hungria, o primeiro-ministro? Que usou a situação da pandemia para decretar estado de sítio, governar por decreto, perseguir o opositor. O próprio Trump, que usou a pandemia para flexibilizar legislação ambiental, para, enfim, promover também retrocesso nos Estados Unidos. Está na mesa, as cartas estão na mesa, os dados estão lançados. Nessa encruzilhada não vai ter nós não vamos voltar ao normal. Nós não vamos voltar ao que era o mundo em janeiro. O que as empresas querem? Na hora do lucro, da bonança, privatiza o lucro. Na hora da crise, socializa o prejuízo? Aí a vida fica fácil. Se o Estado vai ter que entrar com recurso numa empresa para poder evitar demissões e garantir que um determinado parque produtivo continue funcionando, o Estado tem que assumir o controle da empresa. Ou o que? É doação de dinheiro. Não são eles que dizem que não tem almoço grátis? Para eles pode ter? A gente está numa encruzilhada histórica. É momento de uma verdadeira revolução. Uma revolução solidária. Já que a pandemia fez lembrar que a saúde precisa ser um bem comum, é tempo de questionar o sistema que trata aquilo que é comum como mercadoria. A saúde, a água, a educação, a lógica do mercado transforma os nossos direitos em privilégios. É tempo de reorganizar a economia para a vida, não para o lucro dos bilionários, com controle social da indústria farmacêutica e com redirecionamento produtivo para aquilo que é essencial para a vida das pessoas. Já que a pandemia nos confinou dentro de casa, é tempo de valorizar o trabalho doméstico e os cuidados humanos e familiares. Sempre jogado nas costas das mulheres, sempre desvalorizado na lógica dessa sociedade patriarcal. É tempo de igualdade de gênero. Já que a pandemia paralisou a economia e forçou até um governo como o do Bolsonaro a pagar uma renda emergencial para os mais pobres, por que não tornar essa renda permanente? Por que não uma renda básica universal para garantir que nenhum ser humano fique na miséria? O debate da renda básica, quer dizer, a pandemia tornou ele urgente, mas esse debate está sendo feito no mundo e tem que ser feito de uma maneira intensa. Não tem mais emprego para todo mundo. Simples assim. Nós estamos entrando na era do 5G, da inteligência artificial. Pega a quantidade bancária que tinha no mundo há 20 anos atrás e a que tem hoje. Pega profissões inteiras desaparecendo. Inteligência artificial é máquina fazendo trabalho humano. O 5G permite carro que se autodirige. O nível de sofisticação que vai tomar ramos inteiros do trabalho humano, como é que você vai fazer, meu amigo? Não vai ter lugar mais para todos dentro do mercado de trabalho. A necessidade de uma renda básica, ela é uma necessidade histórica. Já que a pandemia criou uma onda solidária, por que não tornar a solidariedade um princípio norteador da nossa sociedade, do Estado, com taxação de grandes fortunas e com uma política permanente de combate à desigualdade? Se a pandemia mostrou que a gente pode viver com o básico, sem nenhuma ostentação consumista, por que não, então, a gente debater um outro padrão de consumo? Um padrão que não seja baseado no produtivismo insano, na devastação do planeta, das águas, das florestas. Um padrão com energia limpa, com carbono neutro, com comida sem veneno. Por que não tornar possível um outro modelo de desenvolvimento? Um modelo em que a economia sirva as pessoas e não as pessoas sirvam a economia. Por que não ir além da ordem do capital? A vida precisa estar acima do lucro, o direito de existir acima da ganância do capitalismo, a solidariedade acima do individualismo. É hora de escolher quem a gente vai salvar, se as pessoas ou os bancos. É o nosso futuro que está em jogo e o das próximas gerações. É tempo de disputar esse futuro. É tempo de uma revolução solidária. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos. Não desespera.
A possibilidade de lutar por uma outra saída para essa crise está nas nossas mãos. Compartilhe esse vídeo, leva adiante esse debate. Um abraço, até a próxima. Estou acompanhado de Fidel Castro, grande liderança da Revolução Cubana, que enfrentou o Império estando a 100 quilômetros de Miami. Estou acompanhado do Dr. Sócrates, da democracia corintiana, Carlos Marighella, enfim, estou muito bem acompanhado. Para fazer um bom café, meu bem.